Como é que um médico, um neurologista focado no cérebro físico, se torna o maior explorador do inconsciente que já existiu? Pois é, hoje a gente vai voltar lá no comecinho de tudo, vamos mergulhar de cabeça no primeiro volume das obras de Sigmund Freud, para entender onde nasceram as sementes de uma das maiores revoluções do pensamento. E esse volume é simplesmente fascinante, sabe por quê? Porque ele pega o Freud bem no meio da transformação. A gente vê o neurologista, aquele cara treinado para pensar em nervos, em tecidos, começando a se transformar no pioneiro da mente. É literalmente a ponte entre o Freud que a gente conhece e o Freud que ele ainda estava para se tornar. Então, essa é a grande pergunta que guia a gente. Como é que essa virada de chave aconteceu? E olha, a resposta não está num laboratório em Viena, não. Ela começa com uma viagem que mudaria para sempre, não só a vida do Freud, mas o jeito como a gente se entende até hoje. Vamos lá, para 1885. Imagina a cena, o jovem e ambicioso Dr. Freud ganha uma bolsa de estudos e vai para Paris. O plano era simples, se aprofundar na neuropatologia, a ciência do cérebro físico. Mas o que ele acabou encontrando por lá, bom, digamos que tirou ele desse caminho para sempre. Pois bem, Freud chega no famoso Hospital Salpêtrière e dá de cara com uma lenda, o Dr. Charcot. E o Charcot estava obcecado com um mistério. Pacientes que tinham paralisias, anestesias, vários sintomas que simplesmente não tinham nenhuma causa física. O corpo dele estava perfeito. Era um quebra-cabeça gigantesco para a medicina da época. E essa frase do Charcot foi o ponto de virada. Foi aí que a ficha caiu para o Freud. Ele percebeu que o futuro não era mais ficar dissecando cérebros, mas sim decifrar a mente. Naquele momento, ele começou a virar as costas para a neurologia e a encarar de frente o desconhecido da psicopatologia. De volta a Viena, Freud volta com essa nova obsessão pelas neuroses. E para conseguir explorar isso, ele recorre à ferramenta mais polêmica e, ao mesmo tempo, mais fascinante da época, a hipnose. Só que mesmo ali, o campo de batalha científico já estava armado. Basicamente, a gente tinha dois times. De um lado, o Charcot, que achava que a hipnose era uma coisa física do corpo, quase uma doença que só os histéricos tinham. Do outro, o Bernheim, lá de Nancy, que batia o pé dizendo que era algo puramente psicológico, o puro poder da sugestão, que podia funcionar com praticamente qualquer pessoa. No começo, claro, como um bom discípulo, Freud defendeu o Charcot. Mas aí ele foi visitar o Bernheim para melhorar a técnica dele e... Uau! Ele viu com os próprios olhos o poder que a sugestão tinha. Ele viu que meras palavras podiam mudar a percepção, podiam mudar o corpo. Foi uma revelação. A mente era muito, mas muito mais poderosa do que ele sequer sonhava. E é aqui que o Freud começa a inovar de verdade. Em vez de só usar a hipnose para sugerir que os sintomas sumissem, ele teve uma ideia revolucionária. E se ele usasse a hipnose para perguntar de onde os sintomas vieram? Uma mudancinha sutil, né? Mas que mudou absolutamente tudo. Para isso, ele adota uma técnica de um colega mais velho, o Joseph Breuer, chamada de método catártico. E a premissa era, ao mesmo tempo, simples e genial. Colocar o paciente em hipnose e fazer com que ele revivesse a origem traumática do seu sintoma. E o processo era incrível. Ao reviver o evento traumático e finalmente colocar para fora a emoção que ficou presa, estrangulada lá na época, o sintoma físico, uma paralisia no braço, uma tosse nervosa, simplesmente sumia. Puf! Era como se a energia daquela emoção reprimida estivesse se manifestando no corpo. E essa foi a sementinha do que a gente conhece como a cura pela fala. Só que aí, conforme aplicava esse método várias e várias vezes, Freud começou a notar um padrão bem perturbador. Não importava qual era o sintoma, a escavação hipnótica parecia sempre levar para o mesmo tipo de memória. Um território que, para a sociedade vitoriana da época, era um escândalo absoluto. Essas ideias eram tão radicais que Freud nem se atreveu a publicar. Então ele desenvolveu tudo em segredo, numa troca intensa de cartas com seu grande amigo e confidente, Wilhelm Fliess. Esses rascunhos, que não eram para o público ver, são o verdadeiro berço da psicanálise. E aqui a gente tem uma noção da profundidade que ele estava chegando.
Ele começou a teorizar que os sintomas não vinham só de uma sexualidade reprimida qualquer, mas de experiências sexuais bem específicas, muitas vezes da infância, que eram vistas como perversas, ou seja, que não eram para procriação e, por causa disso, eram violentamente jogadas lá para o fundo do inconsciente. E isso não era só especulação, não. Como dá para ver nessa tabela dos rascunhos dele, Freud estava tentando fazer uma coisa inédita. Criar um sistema, um mapa, de como traumas sexuais em fases diferentes da infância poderiam levar a neuroses específicas na vida adulta. Era uma tentativa de criar uma ciência do inconsciente de verdade. Então, no fim das contas, quando a gente analisa esse primeiro volume, fica muito claro que não estamos vendo teorias prontas, acabadas. O que a gente está testemunhando é a construção das fundações. A influência do Charcot, o debate sobre a hipnose, o método do Breuer e, claro, as descobertas chocantes nas cartas ao Fliess, tudo isso, toda essa mistura, foi a matéria-prima que Freud usou para construir algo que o mundo nunca tinha visto antes. Cada descoberta, cada artigo, cada hipótese ousada que a gente vê nesse volume, nada disso era um ponto de chegada. Eram os primeiros, talvez hesitantes, mas com certeza revolucionários passos de uma jornada que estava só começando. Isso deixa a gente com uma pergunta bem instigante. Se tudo isso que a gente viu foram só as fundações, o que será que Freud construiria em cima delas? Como ele transformaria esses rascunhos em obras gigantescas, como a interpretação dos sonhos? Mas isso, bom, isso já é uma exploração para uma próxima vez.